Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sounic, da TV 247, bem-vindos a bordo nesse passeio fim de tarde, 9 de maio de 2019, uma quinta-feira, ainda um pouco de frio, menos frio do que de manhã. Michel Temer se entregou à Polícia Federal aqui em São Paulo, vai ficar preso em São Paulo. O seu habeas corpus será julgado somente na terça-feira. O habeas corpus é um instrumento jurídico que, segundo está em todos os manuais, deve ser a primeira coisa a ser julgada. No entanto, o STJ marcou o julgamento para terça-feira, o que significa que 5 dias pelo menos Michel Temer vai ficar preso em São Paulo, não sei se, provavelmente na superintendência, porque ele, como ex-presidente, tem direito a acomodações semelhantes ao Lula, quer dizer, a sala de Estado maior, né? Não pode ficar preso em penitenciária comum e etc., devido à segurança. Nenhum ex-presidente da República ficou preso em instalações comuns, penitenciárias. Isso faz parte, está na lei. Ex-presidente tem que ficar preso em sala de Estado maior, em sala especial. E não existem muitas dessas salas no Brasil. Essa que o Lula está não é exatamente uma sala de Estado maior, mas é semelhante, porque ali era onde ficavam os policiais que estavam ali de passagem por Curitiba, precisavam pernoitar alguns dias, ficavam naquela sala onde está o Lula. Mas essa volta à prisão preventiva, parece que não houve fatos novos. Então parece que a justiça está querendo acelerar um trâmite que não era para ser acelerado. Muito parecido com o que acontece no Peru. No Peru tem vários ex-presidentes presos em prisão preventiva, o que significa não foram julgados, presos antes de serem julgados. E me parece que a ordem, o pedido da procuradora Mônica de Ré a respeito da prisão de Temer não dá uma justificativa convincente da necessidade dessa prisão, porque a prisão preventiva exige que o acusado seja enquadrado ou como quem está destruindo provas, ou ameaçando testemunhas, ou dando indícios de que pretende fugir. Não parece que aconteceu alguma dessas alternativas. Por isso que eu não entendi a necessidade de Temer voltar à prisão. A alegação da procuradora Mônica de Ré foi que ele ameaça a ordem pública devido a todo o mal que fez ao país, entre aspas. Essa é a justificativa. Então, só a guisa de comparação, embora seja outra justiça, mas a justiça militar está julgando o caso daqueles 83 tiros estúpidos no carro do músico, onde estava a família do músico. Evaldo Rosa, morreu músico, morreu outro cidadão brasileiro que foi ali socorrer a família, também morreu. O julgamento está sendo, ainda não terminou, dos nove militares que estão presos. Mas já há uma tendência, 4 já votaram a favor de liberdade para eles. E o que disse a autoridade ali
da justiça militar a respeito, que eles não ameaçam a ordem pública. Ora, eles estavam num pelotão que atirou, que fuzilou um carro e não causam ameaças, e a liberdade deles não provoca ameaças à ordem pública. Quer dizer que eles poderão ser de novo em uma nova operação e de novo repetir a mesma coisa, porque para os juízes da justiça militar aquilo não foi nada, foi apenas uma parte de uma investigação. Mas como é que é permitido atirar num carro antes de se certificar de quem está no carro? Aonde já se viu uma coisa dessas? E a outra coisa que ficamos sabendo, devido a esse julgamento, é que o autor da maioria dos tiros, 77 tiros, foi o comandante da operação, um tenente do exército. E o que está se verificando? De um lado, uma procuradora do Ministério Público Federal alega que o ex-presidente Temer, a liberdade dele, provoca ameaça à ordem pública. Não sei qual é a ameaça. E por outro lado, a justiça militar afirma que 9 militares que atiraram numa família indefesa, num carro, a sangue frio, atiraram depois que já se viu que era uma família, esses podem ser soltos porque não ameaçam a ordem pública e vão ser inocentados. É isso que está indicando a tendência desse julgamento dos 83 tiros, sei lá, são 80, alguns falam em 81, outros falam em 83, enfim, mais de 80 tiros. Então, esse tipo de atitude da justiça, né, deixa todo mundo confuso. O que é o justo? O que é o certo? O que é o correto? Prender sem julgar um ex-presidente que tem sérias acusações, graves acusações, mas com justificativa não jurídica, porque não se enquadra como necessária prisão preventiva, e por outro lado, militares que cometeram assassinato a sangue frio, homicídio. Esses, segundo os juízes militares, não ameaçam a população. Como é que não ameaçam se já perpetraram 2 mortes? Acabaram com 2 famílias. E essas famílias, em consequência de um julgamento desse, jamais serão nem indenizadas. E como é que eles vão requerer indenização do Estado se os seus assassinos forem considerados inocentes, forem absolvidos? Não vão receber indenização alguma. Então estão condenados à miséria também. Como é que vai sustentar a família do músico sem o músico? A família do outro rapaz, o catador, o catador de papel, como é que vai sobreviver? Não vão ser indenizados. Quer dizer, assassinados a sangue frio, as famílias não serão indenizadas. E para onde que as famílias vão recorrer? Se é a justiça militar. Justiça militar não tem STF. Não dá para recorrer ao STF. Agora, a questão das armas, sim. Essa questão das armas tem que ser abortada, tem que ser revogado esse decreto das armas imediatamente. Isso só vai aumentar a taxa de homicídio no Brasil, de todos os lados.
o STF nessa questão, em outras questões, nessas violações todas que o presidente está cometendo. Como é que o STF continua calado? Eu não concordo com ataques sórdidos ao STF, não concordo com a ideia de que não podemos acreditar no STF, etc, etc. Não concordo. Eu acho que ali são 11 ministros, alguns são de um jeito, outros são de outro, mas né, o STF está se omitindo, principalmente nesse decreto das armas. E nesse decreto o presidente afronta vários artigos da Constituição. E tem aquela história, né, das manifestações de rua, está lá na Constituição. Um dos direitos civis fundamentais é manifestação dos cidadãos nas ruas, e aí diz, sem armas. Mas com esse decreto, qual é a segurança que vão ter os manifestantes? Quem vai garantir que as pessoas estão sem armas naquelas manifestações? Se o porte está liberado. Vocês já imaginaram o que pode acontecer? Porque as manifestações estão começando agora e vão engrossar, não vão parar. Mas com essa ameaça de que pode ter gente armada em manifestações supostamente de cidadãos sem armas, isso ou vai esvaziar manifestações, ou vai provocar conflitos, ou vai provocar banhos de sangue, gente que pode dar tiro para o ar, provocar pânico. Ou seja, o STF tem que abortar esse decreto presidencial o mais rapidamente possível, em nome da cidadania, o que, aliás, é também um dos itens defendidos na Constituição que o Bolsonaro afronta todo dia. Discriminação racial, discriminação sexual, outro item da Constituição que o Bolsonaro viola todo dia. Hoje mesmo, na questão do comercial do Banco do Brasil, Selfie, um procurador do MPF do Rio Grande do Sul, corajoso, porque agora tem que ser corajoso para tomar decisões legais. Ele tomou uma decisão legal. Ele entrou com uma ação civil na justiça pedindo a exibição do comercial Selfie, pedindo condenação do governo por violação da Constituição, multa de 51 milhões por danos coletivos. O procurador coloca ali na ação dele os vários artigos da Constituição que o Bolsonaro feriu ao proibir aquele selfie. A lei das estatais feriu. Lei da igualdade racial feriu, porque o que mostra esse comercial, segundo o próprio procurador, é um grupo de jovens, na maioria negros. Tem brancos também, mas na maioria negros. Tem um transexual, tem um tatuado, então mostra a diversidade brasileira. E ao vetar, censurar o filme, que ele não podia ter feito, primeiro que não pode censurar nada, liberdade de expressão, ele próprio feriu a liberdade de expressão, e vários dos artigos da Constituição. Agora a justiça é que vai decidir. Mas o procurador lá do MPF do Rio Grande do Sul
Já entrou com essa ação. Aliás, o general Santos Cruz já tinha liberado o filme. O general Santos Cruz foi o primeiro que se colocou contra a decisão do presidente da República. E corretamente. E começou a ser atacado pela extrema-direita, pelo Olavo de Carvalho, pelos filhos do Bolsonaro. Justamente quando ele mandou. Ele disse, não, o comercial está liberado. Só que o presidente do Banco do Brasil, com medo de ser demitido, até agora está engavetando o comercial. Se a justiça der razão ao procurador do MPF Gaúcho, o comercial vai ter que ser exibido. O diretor de marketing que foi demitido por Bolsonaro vai ter que ser readmitido. Aliás, o documento do MPF não fala nisso, não fala nessa demissão, mas eu entendo que essa decisão poderá abrir para o diretor de marketing demitido a oportunidade de voltar ao trabalho. Porque a ação de demissão dele faz parte desse ato ilegal. Se ele foi demitido no âmbito de um fato ilegal, ele tem que ser readmitido. Vamos ouvir um pouco de rádio. A audiência no Senado foi se referir... Reinaldo Azevedo, vamos ver. Judeu de escrita alemã, nascido na República Tcheca, Franz Kafka, que o chamou de Kafta, né? E vem a ser aquele espetinho de comida árabe, e agora ele está fazendo a piada com capta, que é cabeça, né? Plural de cabeça em latim, né? Então, cabeça em latim. Cabeça em latim. Quando você fala renda per capita, você está falando renda por cabeça, por pessoa. Capta entendido pessoa, né? Seu caminho. Quem utiliza o caminho pela Kennedy, pela Maria Campos, para entrar na região de Osasco, vai encontrando o trânsito congestionado. Esses trajetos, para se aproximarem aí da região da Castelo Branco, o trajeto até que vale a pena. Autonomistas com trânsito mais intenso, justamente para quem vem de São Paulo e ingressa em Osasco. A Pink Friday é no Extra. Tudo para o Dia das Mães. Começa hoje a partir das 20 horas. Smartphone Samsung Galaxy J6 32 GB por R$ 699. Corra pro Extra. Outra rádio, vamos mudar de rádio. Muito bem, muito bem. Esses aí estão discutindo futebol, ó. Ferrou. Não veio. Eu muito acabar sem voz, não veio. Vamos ver outra rádio. Saúde está... E o dia de vida É algo natural. Sim. Que a gente coloca é o que vai acontecer. Transamérica. Então a gente torce para que as coisas dê certo e consequentemente a cidade possa abraçar o clube, né? Um novo clube, uma nova gestão, um novo parceiro, e a gente está muito atento em relação a tudo isso, porque muito chato, né? Isso aí é muito chato. Vamos voltar para Band News. Note bem esse ponto de... Fernando de Ouro, e tem o seu plano de desenvolvimento. Vocês estão de brincadeira. O ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, ter recebido solidariedade de parlamentares depois dos ataques dele do autoproclamado A crise Olavo militar. de Carvalho. Ataques que... Todo governo militar tem uma crise depois militar. O mais vil de todos os ataques, que foi quando Olavo se referiu de maneira grosseira à doença do general, que jamais afetou seu intelecto, a
ainda assim depois o próprio Bolsonaro foi para as redes, quer dizer, o Carluxo, né? Para elogiar e exaltar o Olavo de Carvalho. Por que o Maiara Bastianello? A gente gosta de meninas más. Nós gostamos. Você achou que eu tinha escapado, né? Só que eu tinha esquecido. Uma garotinha me ama, depois me esquece. Pesando baixo pelos campos, por ser uma menina má. Aliás, ô Fábio Cuba, vamos encerrar com o capítulo que temos com o Nicola de Bari de novo, porque a gente vai convencer o Carluxo ainda a entrar numa vida de afeto, uma coisa assim mais amor, fofa. distribuir amor. Que os militares que tem esse negócio de dubiedade? Reinaldo, integrantes das Forças Armadas dizem enxergar que o presidente Jair Bolsonaro não foi incisivo, com C, né, ao tentar defender os generais que atuam no governo. O primeiro C, né? Depois começa. Exato. Vamos começar de novo. Integrantes, Reinaldo, das Forças Armadas dizem enxergar que o presidente Jair Bolsonaro não foi incisivo ao tentar defender os generais que atuam no governo no embate com o autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, militares se queixaram. O presidente soou dúbio ao tentar tratar do assunto sem defender as Forças Armadas. Por outro lado, a ala ideológica do Palácio do Planalto afirma que Bolsonaro está cansado das cobranças da categoria. Mas então tem um caminho para isso. Eu aponto amanhã na Folha de São Paulo, em minha coluna. Leio, ficou tão boa. Tá muito boa, viu? Nem sempre eu acho bom, mas... mentira, você acha bom tudo que você escreve. Vai. Acho. Mas de amanhã está excelente. O ministro da Secretaria de Governo se reúne com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e deputados de pelo menos 10 partidos para cobrar apoio à reforma da Previdência e também pedir mais diálogo do Congresso com o Poder Executivo. Na verdade está tentando demonstrar força política, e vocês viram, o Mourão está sendo dar entrevistas e tal, tentando minimizar a coisa, mas é difícil. Olha, queridos, amanhã estaremos de volta. Enquanto isso, vamos falar de amor. Beijos para todos. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritorno per sentir svanire in me l'indifferenza. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM. Mostrar um pouco a rua para vocês, em vez da minha cara o tempo todo. Ex-presidente Michel Temer se apresenta à Polícia Federal e Justiça autoriza que ele fique detido em São Paulo e não no Rio de Janeiro. Comissão no Congresso retira da pasta comandada pelo ministro Sérgio Moro o COAF, órgão que controla atividades financeiras. Operação policial contra fraude no Banco do Brasil prende quadrilha que desviou 26 milhões de reais em 2 anos. Comércio prevê aumento de pelo menos 6% com as vendas de presentes para o Dia das Mães neste domingo. Decreto do Papa Francisco vai obrigar religiosos a denunciar abusos sexuais na igreja sob pena de punição. Na reportagem especial, como o fim da exigência de visto para turistas de 4 países deverá dobrar o número de visitantes só no Rio de Janeiro. Os principais destaques do Jornal da Band, que você acompanha em transmissão simultânea aqui na Band News FM com Lana Canepa e Rafael Colombo. Reinaldo Azevedo, amanhã, né? Amanhã, sexta-feira. Quase que eu troquei. Agora tem Jornal da Band. Boa noite. O ex-presidente Michel Temer foi preso novamente em São Paulo, depois de ter habeas corpus revogado por uma decisão da Justiça do Rio, que também autorizou que ele fique detido na capital paulista. Mas a Polícia Federal alega que não possui uma sala de Estado maior a que Temer tem direito como ex-presidente. O repórter Rodrigo Hidalgo tem mais informações ao vivo de São Paulo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Exatamente. O ex-presidente Michel Temer está sendo trazido de volta neste momento do Instituto Médico Legal Central aqui para a sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ele vai passar a noite aqui, isso porque ainda não foi definido um local para onde ele pode ser levado. Ele tem direito de ficar em uma sala especial que normalmente existe em unidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Coronel Lima, João Batista Lima Filho, que também foi levado para o Instituto Médico Legal, ele será levado para o presídio especial Romão Gomes da Polícia Militar de São Paulo. O fato é que Temer ficará em São Paulo como queria a sua defesa após uma decisão do presidente da primeira turma do Tribunal Regional Federal da segunda região no Rio de Janeiro. Hoje, Temer foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal. A defesa dele entrou com um novo pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, mas esse pedido só deve ser analisado colegiado na terça-feira. Não há uma expectativa de que esse julgamento ocorra antes disso. A defesa de Michel Temer, o ex-presidente se apresentou, o Michel Temer já havia sido preso no dia 21 do mês passado. Ele ficou 4 dias preso, depois foi beneficiado com um habeas corpus na operação batizada de descontaminação, que investiga crimes de peculato, corrupção e também lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-presidente da República, Michel Temer, se apresentou aqui na sede da Polícia Federal por volta das 3 horas da tarde, atendeu ao que foi acordado entre sua defesa e a Justiça para que se apresentasse até às 5 horas da tarde. O Coronel João Batista Lima Filho também se apresentou 2 horas depois. O ex-presidente Michel Temer saiu de sua casa no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, por volta das 2h30 da tarde desta quinta-feira. Faltando 5 minutos para as 3, ele se apresentou na Superintendência da Polícia Federal da capital paulista. Temer teve a prisão preventiva decretada em março pelo juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. O ex-presidente estava solto graças a uma liminar concedida pelo desembargador Antônio Ivante, do Tribunal Regional Federal da segunda região. Nesta quarta-feira, o TRF2 decidiu, por 2-1, pela revogação do habeas corpus e determinou a volta de Temer à cadeia. A prisão se refere à suspeita de que Temer teria recebido R$1 milhão de propina por meio de um contrato da Eletronuclear, estatal responsável pela construção da usina nuclear de Angra 3. Ontem à noite, ao saber da revogação do habeas corpus, o ex-presidente se manifestou criticando a decisão. Eu a considero inteiramente equivocada sob o foco jurídico. Eu sempre sustentei que nessas questões todas não aprovo. Para mim foi uma surpresa desagradável. Acho que evidentemente que não poderia dizer outra coisa, mas é uma injustiça, não só uma injustiça, como com a devida vênia, uma injuridicidade. A defesa de Temer entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que deve ser analisado na próxima terça-feira. Hoje à tarde, o TRF2 autorizou que ele ficasse preso. Injuridicidade foi a palavra que o Temer usou. Eu nunca tinha ouvido. Injuridicidade, mas eu concordo que não há elemento jurídico que sustente uma prisão preventiva. Prisão preventiva tem 3 critérios. Tem que obedecer a 3 critérios. O acusado tem que estar destruindo provas, mostrando indícios de fuga ou pressionando testemunhas. Ausentes qualquer uma dessas 3, não se justifica a prisão preventiva. Tem que rolar o processo, tem que o trâmite seguir em frente. Mas a prisão preventiva não se justifica. Eu não sei como é que o TRF2 aceitou por 2-1 esse pleito da procuradora Mônica de Ré. Eu acho que o STJ vai de novo cassar essa decisão. Também estranho o julgamento do habeas corpus ter sido marcado somente para terça-feira, porque habeas corpus, segundo qualquer manual jurídico, é o primeiro a ser julgado, porque supõe que uma pessoa esteja
em perigo de ser cometida uma ilegalidade contra ela. E o STJ marcou para terça-feira. Amanhã é sexta, quer dizer, não há hora, inclusive, para o palavrão que o Temer usou, injuridicidade. Injuridicidade. Eu vou até anotar para não esquecer aqui. Ainda bem que tem uma caneta. Injuridicidade. Temer é professor de direito, mas injuridicidade, aí no caso, quer dizer, o que ele quer dizer com essa palavra injuridicidade, eu acho que ele está certo. Juridicamente não se justifica. Ele nem chegou ao julgamento. O do Lula, apesar de ter sido um julgamento falacioso, uma ação que deveria ter sido considerada nula por um juiz imparcial, ele ao menos foi julgado. No caso do Temer é prisão preventiva, de novo. E obrigatoriamente vai ficar 5 dias preso. Se repete o que acontece no Peru, 3 ex-presidentes em prisão preventiva. Um deles não aceitou prisão preventiva e se matou, recentemente. Alan Garcia. Bem, meus amigos, muito obrigado a todos por me acompanharem nessa viagem para São Paulo. Por favor, se inscrevam no canal, por favor, visualizem os outros vídeos, deem likes. Eu faço sempre programas ao vivo, programas de jornalismo. Eu repudio teorias da conspiração, repudio fake news, repudio especulações fantasiosas. Eles fazem isso porque é cortina de fumaça, porque eles querem nos ver. Não. Tem que olhar os fatos. Políticos não são atores, generais não são atores, não tem script. Quando eles falam, eles estão dizendo é isso que eles estão querendo dizer. Claro, tem assessores, tem assessor de imprensa, e tal, mas não são atores. Não são atores. Então, Márcio Silva, quanto ao merecimento, a questão de merecimento também é uma injuridicidade, tá certo? Ele tem vários processos rolando. Agora, o processo tem que seguir o trâmite do Estado Democrático de Direito, né? Prende, solta por quê? Porque não há segurança jurídica no Brasil. As leis não estão muito bem concatenadas. Boa noite, Veridiana Carvalho de Sydney, da Austrália. Muita insegurança, mas você vai lá no livro, não precisa ser jurista, você vai ver quando que é permitida a prisão preventiva, tarará, tarará, tarará. Aí você vê, foi cumprido isso? Não. A procuradora alegou que ele representa uma ameaça. Já a Justiça Militar, também no Rio de Janeiro, afirma que o tenente do Exército, que disparou 73 tiros de um fuzil contra o carro de uma família, matou 2 pessoas, ele pode ser solto. Ele não é uma ameaça à ordem pública. Então, esse tipo de 2 pesos, 2 medidas, a justiça tem que ser uma só, seja militar, seja civil. Mas como é que a justiça militar defende um assassinato, diz que os militares que atiraram friamente, sem perguntar de quem se tratava, mesmo sabendo que eram inocentes, continuam atirando, esses podem ser soltos. O Temer, tudo bem, é um ex-presidente, cometeu ilegalidades, corrupção, sim, tem, concordo, mereceu, mas prisão preventiva tem leis, não pode passar por cima das leis e alegar que ele está ameaçando a ordem pública.
Aí é um absurdo, né? Quem pode concordar com que o Temer está causando uma ameaça à ordem pública? Está na casa dele, sentado. Qual é a ameaça? A ameaça é o tenente do exército ir de novo para a rua, numa nova patrulha, tirar um novo carro. Não é? Isso para mim é ameaça. Não o Michel Temer. Michel Temer não está ameaçando ninguém. Então não é uma questão de merecer ou não. Não, o cara cometeu aquilo, tem que provar que ele cometeu primeiro e seguir o trâmite. Segue o processo. Ele cometeu ilegalidade, mas a justiça não pode cometer ilegalidade. Então não é questão de merecimento, é como no jogo de futebol. O time mereceu ganhar, mas perdeu. Tem que seguir o que está na lei. Se o resultado foi 1-0, então o time que mereceu, perdeu. É isso que eu acho. Tem que seguir a lei. A lei diz que a prisão preventiva é permitida nesses casos. Se a lei não é obedecida, é uma ilegalidade. Seja com o ex-presidente, seja com Zé Ninguém, seja com quem for. É uma ilegalidade. O direito democrático foi agredido com essa decisão. Mais agredido ainda com a decisão que está se consumando aí dos juízes militares de libertar esses militares que cometeram assassinato a sangue frio no Rio de Janeiro, executando um músico que nunca fez mal a ninguém, a sua família desesperada, que vai ficar até sem indenização. Porque se eles forem inocentados, como é que o Estado vai indenizar? Um Estado comandado por Wilson Witzel, ele matador, manda atirar de helicóptero do céu. Isso só foi visto na Guerra do Vietnã, Guerra da Síria, só nessas situações. Como é que ele pode participar, autorizar e ordenar operações desse tipo? Ele é uma ameaça à ordem pública. Quem ameaça mais a ordem pública? O Michel Temer, que está lá na casa dele, ou o Wilson Witzel, que vai no helicóptero e manda metralhar quem estiver lá embaixo? Quem ameaça mais a ordem pública? O Temer ou o tenente do exército, que atirou 77 vezes contra um homem inocente, contra o carro de uma família? Ele não ameaça a ordem pública se estiver solto? Para a justiça militar, não. Já há 4 votos favoráveis à libertação dos militares. Isso aí depois não vai resultar em nada. Então essas coisas a justiça tem que ser uma só. Tem que ter o mesmo critério. Como é que a justiça determina 8 anos de prisão para o Lula por causa de um imóvel que ele não recebeu? Se ele tivesse recebido esse imóvel, justificam-se 8 anos, ou 12, como era primeiro, aí reduz para 8. 8 anos por causa de imóvel que nem é dele. Aonde que tem uma pena como essa? As penas, desde a implantação da Lava Jato, estão totalmente fora de controle, fora de parâmetro. Fora de parâmetro. Essas penas têm que cair. São penas de assassinato, de homicídio. A Lava Jato... Oi, tudo bem aí? A Lava Jato criou penas para a corrupção que são maiores do que de homicídio, condenando por cada caso. O sítio e o imóvel do Guarujá não são parte do mesmo caso de corrupção. Não, eles dividem processos. Esse é 12, mas esse 12, quer dizer, 25 anos por causa de um sítio e de um imóvel. Isso é pena de crime hediondo. Os pais que jogaram a filha pela janela, pela varanda, não receberam essa pena, foi 19 anos. A menina lá que mandou matar os pais amarretada não recebeu essa pena. E o Lula merece essa pena? Isso é absurdo.
Quem ameaça a ordem pública é o governador Wilson Witzel. Quem ameaça a ordem pública são os militares. É o tenente do exército que atirou numa família inocente. E o Moro não fala absolutamente nada. Está mudo, quieto, mas vai engolir o sapo, ele não vai sair do governo. Ele vai ficar desse jeito. Vai se conformar com o título de pior ministro da Justiça da história da democracia brasileira. Porque ele não tem voz ativa nenhuma. Ele não fala nada, ele não dá opinião. Ele recebe ordens do Bolsonaro, que é um inculto, um inconsequente, um irresponsável, um celerado. O pior presidente da história do Brasil. Meus queridos amigos, muito obrigado a todos. Estou indo agora para fazer o Boa Noite 247, onde certamente vou encontrar muitos de vocês. Eu volto, não sei se volto mais tarde. Se não voltar mais tarde, voltarei amanhã cedinho para a nossa leitura de jornais. Tá combinado? Tchau, muito obrigado.